Oi, esse vídeo de hoje é sobre documentação pedagógica. Muitas pessoas têm pedidos, né, para a gente comentar um pouco sobre isso, um pouco mais. É um momento que muitos professores estão se aproximando dessa prática, né, se aproximando dessa prática que vai pensar mais nos processos, né, que vai tentar se aproximar mais da escuta das crianças. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A documentação pedagógica, ela torna visível a aprendizagem das crianças, né? Ela torna visível essas aprendizagens dentro de todo o contexto escolar, né? Então, dentro da vida cotidiana, das interações, das brincadeiras, das investigações, em todo o projeto educativo. Eu acho muito interessante a gente pensar a documentação pedagógica não só como algo que vai revelar, né, que vai mostrar essas aprendizagens, mas que acaba sendo uma grande estratégia para a nossa prática pedagógica, né, uma estratégia da gente conseguir se aproximar da escuta dessas crianças, né, se aproximar ao ver e ouvir, né, se aproximar no sentido de observar com mais atenção, né, ter um observar mais atento, para saber responder também às necessidades deles, né? Então, a partir do momento que eu escuto essas crianças, que eu observo o que elas estão fazendo, que eu estou atenta aos seus interesses, atenta ao que elas querem descobrir sobre o mundo, eu vou saber também como continuar as minhas próximas propostas, né? Vai me ajudar a pensar nessa continuidade. E também nesse sentido de refletir sobre a minha prática, né? De refletir como eu montei aquele espaço, de os materiais que eu escolhi, né? Se aquilo funcionou bem ou não funcionou. Então, essa estratégia no sentido também de sistematizar e analisar o que aconteceu nesse momento de pausa para entender o que está acontecendo e estruturar o trabalho. E uma das funções também da documentação é poder comunicar, né? Então, esses processos, comunicar o que está acontecendo, comunicar para as crianças. Então, a gente tem comentado também dessas documentações irem para as paredes das salas, na altura das crianças, né? Para que elas possam ver, se observar dentro dos processos delas, que possa comunicar também, chegar nas famílias, e em toda a equipe escolar. Então, não só nos professores, né, nos professores de referência, nos especialistas, eu acho que dentro do nosso contexto tem muita importância, né, a gente conseguir alcançar toda a equipe escolar, porque a gente tem comentado muito dessa necessidade de tentar se aproximar, né, de todos os educadores que estão ali nesse grupo, então de todos, de alguma forma, saberem o que está acontecendo, dos especialistas se aproximarem também dessas investigações, do que está acontecendo com as crianças, né, para a gente tentar sair um pouco desse formato de aula, de cada um da sua aula, de cada um levar ali sua proposta, mas que a gente possa pensar nas perspectivas das linguagens, né, então da gente ter uma investigação, da gente ter algo ali acontecendo com as crianças que possa ser desenvolvido em diversas linguagens, né? E por isso tem os especialistas também que podem dar essas contribuições dentro das investigações. Então, essas documentações, elas comunicam as aprendizagens das crianças, né, e acabam comunicando a proposta da própria instituição. As documentações pedagógicas, elas acabam revelando muito, né, o que está acontecendo, né, quais são as concepções, né, como que aquela escola está trabalhando. Ela acaba, então, sendo uma construção desse projeto educativo. Ela vai falar sobre o planejamento dos contextos, né? Então, vai aparecer ali na documentação pedagógica também como eu planejei os espaços, os tempos, as escolhas dos materiais, os diferentes arranjos dos grupos. E é muito interessante a gente pensar também na documentação pedagógica como um processo autoformativo, né, um processo de formação nosso, né, um processo que a gente vai estar ali observando o que as crianças estão fazendo, tentando se aproximar do pensamento delas, né, e tentando observar também como elas aprendem, né. Então a gente acaba refletindo ali sobre o nosso próprio trabalho e se questionando sobre essas questões todas e acaba tendo, né, esse caráter formativo também, né, porque a gente está ali olhando para as nossas práticas e refletindo sobre elas. Ali em cima, aqui nesse mapa, a gente colocou as etapas
né, que eu acho que é interessante a gente pensar nessas etapas das documentações pedagógicas. A gente levou isso também, a gente pegou um pouco disso, né, e pensou nisso para fazer o material de apoio, nessas etapas que a gente pode ir se estruturando, né, e etapas não no sentido de ter um caminho desenhado do que as crianças vão fazer, mas as etapas desse percurso do professor. Então, talvez até aí antes da escuta tenha a questão de organizar esse ambiente, né, de pensar na proposta, e daí depois a gente se aproximar dessas crianças, né, fazer uma observação atenta e se aproximar da escuta. Então, ouvir atentamente o que as crianças falam entre elas, quais hipóteses levantam, quais são as soluções dos problemas que elas encontram, como elas se relacionam entre elas, né? Um momento de se aproximar das falas das crianças, dos gestos, dos silêncios e dos choros. Então, lembrar que essa escuta, ela não acontece só no verbal, né? Mas essa escuta também que eu posso observar que escolhas de materiais essas crianças fazem, entre todos os objetos que estão ali, qual cada criança escolhe pegar, como ela se relaciona com eles, né? Como que ela vai interagindo nesse espaço, que não necessariamente é dito, né? Mas às vezes é só observado. E acolhe esse universo infantil e ouvir a participação das crianças no cotidiano, né? Então, essa escuta que está atenta a tudo isso, né? E essa escuta que está ali seletiva, que faz algumas escolhas, né? O professor, ele vai fazendo algumas escolhas também para conseguir dar conta dessa observação, né? Se eu olho para todas as crianças ali ao mesmo tempo, eu não olho nada, né? Eu não consigo observar nada com cuidado, né? Com atenção. Agora, se eu escolho uma criança, de repente eu vou vendo o percurso dela, vou vendo por onde ela vai caminhando, o que ela está fazendo, né? Ou de repente um pequeno grupo que está ali numa proposta, como eles estão se relacionando, o que eles estão pesquisando ali, com o que eles estão interagindo, eu consigo fazer essa escuta de uma maneira efetiva, né? De uma maneira que eu consiga me aproximar de fato dessas crianças e dos pensamentos dela. Depois a gente vai pensar em fazer os registros, né? Então, a partir dessa escuta, como que eu vou registrar o que eu estou escutando, o que eu estou observando? Então, que eu posso ter fotos, vídeos, áudios, anotações, eu tenho um registro organizado, né, do que está ali acontecendo. Estou indo de baixo para cima agora, que captam as experiências vividas e revelam os processos. Então, depois que eu tenho esses registros coletados, né, que aconteceu essa experiência, que eu coletei esses registros, eu vou fazer uma interpretação do que aconteceu. Então, uma interpretação que eu não vou classificar, que eu não vou estar pautados em habilidades, em competências, né? Eu não vou olhar para o que eles estão fazendo e tentar achar os códigos que estão ali na BNCC, ou tentar ver mais ali o trabalho do professor e menos o que as crianças estão trazendo, né? Então, é uma interpretação que eu vou tentar me aproximar ali dos pensamentos das crianças mesmo, né? Que eu vou tentar refletir sobre as condições e as situações para que as crianças aprendam mais. Então, a partir do que eu escutei, do que eu observei, né, que condições que eu vou poder preparar no futuro também, como que eu vou poder pensar na continuidade dessas propostas para as crianças aprofundarem os pensamentos delas sobre isso, né, para elas poderem complexificar os pensamentos. E depois pensar também em como eu vou divulgar e compartilhar essa comunicação, né? Como que eu vou partilhar isso com as famílias, com a equipe escolar, com as crianças, né? Se eu vou pôr no mural, se eu vou fazer um livreto, de repente entregar para as famílias. Eu acho que isso do livreto a gente pode fazer talvez mais assim para um final do ano, mais ali, mais na conclusão, né, de uma investigação, no sentido de quando ela está terminando, porque é bom a gente lembrar que as documentações elas têm que ser feitas no processo, né? E não no final, quando termina algo, porque ela tem esse papel da gente refletir sobre a nossa prática, né? Da gente poder escutar o que aconteceu ali com as crianças, da gente poder observar e então pensar como continuar, né? Na medida que a gente está organizando esses registros, que a gente está fazendo essas interpretações, a gente vai pensando nas continuidades. Então não adianta fazer depois, que daí também não dá tempo de continuar, de fazer mais nada, né? Porque já acabou. A ideia é que se faça durante, para a gente ir alimentando, né, o nosso próprio trabalho a partir dessas reflexões.
Então, a gente pode ir fazendo, assim, em alguns slides, né, algumas páginas dessas documentações e colocando nas paredes das salas, e depois tem novos slides que vão ali aparecendo e dando continuidade, e no final a gente pode fazer uma publicação, né, fazer um livreto desse, né, ou de repente ter um livreto com mini histórias, né, que são mais fragmentos dos cotidianos, e a documentação pedagógica a gente está entendendo aí como um processo mais em continuidade, né, das investigações que aconteceram, é, e que vão ajudar a gente tá comentando, né, e tá contando aí todas essas experiências vividas pelas crianças. Eu acho que é interessante a gente ver ali no lado desse mapa um exemplo de documentação pedagógica também para a gente pensar na estética dessas documentações, né? Então, se a gente acredita numa criança potente, protagonista, capaz, né, a gente usa as imagens delas, né, as imagens dos desenhos delas, das construções delas nessas documentações. Então, se é uma investigação de árvore, é interessante que em algum momento, né, eu peça para que as crianças desenhem essas árvores, né, porque é uma outra linguagem aí que agrega, né, por mais que elas estejam investigando, sei lá, os insetos que estão nas árvores, indo lá com as lupas e fazendo algum outro tipo de investigação, é legal que a gente pense nessa investigação sempre com esse olhar para as múltiplas linguagens. Então, em algum momento eles possam desenhar essas árvores e a gente colocar os desenhos das crianças nessa documentação, e não desenhos de árvores que a gente pegue na internet, né? Então, a gente tomar cuidado menos com aspectos decorativos, assim, sabe? No sentido de imagens que a gente pega da internet, de fundo coloridos, de coisas assim, que a gente vai colocando nessa documentação, mas pensar mais nas produções e nas marcas das próprias crianças presentes nessas documentações também. E eu acho interessante elas serem assim mais limpas, né, mais claras, talvez, menos assim com borda de imagens ou com fotos viradas, assim, porque isso ajuda a gente a olhar para dentro das imagens, né? Se a gente vê um quadro com uma moldura muito grande, muito colorida, tal, a gente acaba às vezes olhando mais para a moldura e menos para o que está ali dentro das fotos, né? Então, nesse sentido, eu acho que organizar as fotos retas e ter menos bordas de imagem, não ter molduras ou elas não estarem tortas, ajuda a gente a olhar para dentro das fotos, né? Porque é ali que a gente vai estar vendo as crianças, o que elas estão fazendo e os processos ali que elas estão experimentando. E essa importância de ter sempre a marca das crianças, né? Eu acho que agrega muita documentação, ter os desenhos delas e as produções delas também. Eu acho que é isso. E no próximo slide, assim, eu só vou aumentar aquela frase que está ali para a gente pensar um pouco sobre esse processo aí da gente ir documentando o que as crianças estão fazendo, né? E pensando em trabalhar nessa perspectiva aí de uma criança potente, né? Capaz, protagonista da sua própria aprendizagem. Valorizar o realizado, escutar o que dizem as palavras e os gestos, escutar os pontos de vistas, não solicitar em excesso, intrusivamente, obliterando ou roubando o tempo de inventar. Então, que a gente permita que as crianças tenham esse tempo, né, de inventar, de experimentar, de vivenciar, e serem protagonistas, né, e estarem no centro desses processos, né? Então, o professor tentar cada vez mais sair desse lugar do controle, né? Que é o que a gente tem conversado aí nas pedagogias participativas, né? Quando a gente tem feito as formações sobre isso, do professor tentar sair desse lugar de controle e deixar que as crianças entrem mais para o centro desses processos, né? E que as coisas aconteçam também no tempo delas, né? A maneira delas, nas etapas que elas vão criando, né? Então, de tomar cuidado para a gente não estar nesse lugar ainda, de estar determinando o tempo todo o que as crianças vão fazer. Eu acho que é isso, e a gente vai se encontrando e conversando mais sobre tudo. Obrigada, até mais.